Olá, pessoal. Dando andamento no nosso ciclo de palestras e treinamentos, apresento hoje para vocês proteção radiológica no ambiente hospitalar. Meu nome é Rogério Fachel de Medeiros, mestre em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Física do Radiodiagnóstico pela Associação Brasileira de Física Médica. Os tópicos que vamos abordar hoje nesse treinamento são princípios de proteção radiológica, regras de proteção radiológica, orientações referente às ações de segurança nas unidades fechadas e bloco cirúrgico, utilização de EPIs, plombíferos, dosímetros, uso, guarda e conservação, junto com orientações referente à nova legislação RDC 330. O início desse treinamento, vamos comentar a respeito dos tipos de exposição existente no ambiente hospitalar. Basicamente, trabalhamos com 3 tipos. O primeiro tipo é a exposição médica, o segundo tipo, exposição ocupacional, o terceiro tipo, indivíduos do público, exposição do público. Exposição médica associada ao paciente, exposição ocupacional associada ao profissional, e os indivíduos do público, acompanhante e demais membros da equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. Falando um pouco do histórico, antigamente se tinha muitos problemas com relação ao uso do raio-x na medicina. Os antigos equipamentos de raio-x não possuíam todas as ferramentas de segurança que hoje existem. Por exemplo, não existia o tubo com a cúpula protetora, não existia books mural para posicionar o cassete, e também não tinha sala de comando específica para a proteção dos técnicos e médicos durante o procedimento. Hoje, os equipamentos são mais avançados e mais modernos, né? E existe também uma linha diferenciada. O equipamento móvel, por exemplo, é um equipamento de baixa potência, tem a peculiaridade de trabalhar com níveis mais modestos de exposição. Por isso que tu acaba utilizando esses equipamentos para 2 tipos básicos de procedimento. Se o paciente necessitar de um procedimento mais avançado, terá que ser direcionado para o raio-x fixo. O raio-x fixo, ele é instalado numa sala de radiodiagnóstico específica que contempla todos os preceitos de segurança e qualidade. Nesse ambiente é possível executar o procedimento, oferecendo para o técnico todas as ferramentas de segurança disponíveis, né, como a sala de comando, o book mural para posicionamento do cassete e o book mesa. No bloco cirúrgico e hemodinâmica, se trabalha com os equipamentos de fluoroscopia ou cinefluoroscopia, né? Esses equipamentos realmente são os equipamentos que apresentam os maiores níveis de exposição, e aqui que a gente tem que ter o controle mais próximo, né, com relação às ações de segurança e qualidade. Falando de proteção radiológica, referente aos princípios, cabe salientar que o primeiro princípio é justificar. Só é permitido hoje tu irradiar um paciente, uma equipe técnica, se esse procedimento for justificado. O que quer dizer isso? Eu tenho que verificar se essa irradiação vai gerar um benefício para o paciente maior do que a probabilidade de qualquer detrimento. Tem alguns estudos que falam que no Brasil, em torno de 70% dos procedimentos não são justificados. Isso até quando a gente conversa com os técnicos em radiologia que trabalham em pronto atendimento, é comum eles comentarem que o fluxo e a quantidade de procedimentos demandados para cada plantão depende do médico que está trabalhando naquele momento. Assim, se vê a necessidade de realmente criar padronizações e critérios de solicitação junto com o responsável técnico do serviço. Postulando que todos os procedimentos são justificados, a legislação fala também que esses procedimentos devem ser otimizados. O que seria isso? Eu só posso irradiar o paciente aquilo realmente necessário para realizar o procedimento. Os níveis de exposição têm que ser os mais baixos possíveis que possibilite a técnica gerando uma imagem com valor de diagnóstico. Por quê? Porque associado às orientações de segurança para a equipe técnica, se faz
um planejamento de monitoração ocupacional, fazendo uso de dosímetros ocupacionais, onde esse dosímetro é utilizado para monitoramento do agente físico radiação, e ele é utilizado mensalmente. Então, o valor apresentado no dosímetro é o somatório da exposição de um mês. Associado à monitoração física, existe a recomendação da monitoração biológica, que nada mais é do que a realização dos hemogramas, contagem de plaquetas e leucócitos, com a periodicidade de 6 em 6 meses. Cabe comentar que o perfil de exposição, né, o nível que esse funcionário está exposto, vai depender da atividade que esse funcionário executa, né, tipo de equipamento que ele trabalha, posicionamento dele em sala de procedimento. O uso do dosímetro é padronizado, ele deve ser utilizado sempre por cima do avental plumbífero, e esse avental plumbífero, ele é confeccionado para proteger o tecido sanguíneo. Então, ele tem que passar 3 dedos abaixo do joelho do profissional, e o protetor de tireoide tem que fechar junto com esse corte anatômico do avental. Sempre que existe um levantamento de dados, né, referente à dosimetria ocupacional, se monta um controle de dose anual, que nada mais é do que o assentamento dos valores de dose levantados no profissional na sua vida laboral nessa instituição. Nesse procedimento, a gente avalia o nível de exposição, se ele está coerente com o perfil de exposição da atividade desse profissional, e cruzamos os dados com a dosimetria biológica, para verificar se as ações de segurança que estão sendo realizadas estão gerando a proteção necessária, que nenhum profissional apresente alguma anomalia em hemograma, por exemplo. Associado a isso, a legislação pede que se faça investigações de dose, mas cabe sempre lembrar que investigação de dose não é limite de dose. Ela gera um parâmetro de referência para verificar, por exemplo, se um profissional apresentar uma leitura igual ou superior a 1 milisievert, o físico e o SESMIT executam uma investigação de dose para verificar se essa valor apresentado no relatório de dose está relacionado com o perfil de carga de trabalho desse funcionário ou tem alguma outra anomalia, normalmente associada a calibrações, à fonte emissora ou ao ambiente. Com isso, se cruza essas informações e acompanha. Caso tenha algum tipo de problema, se executa as correções para evitar que esse profissional extrapole o nível de dose que é definido para o ano. Cabe salientar que o limite de dose para o ano é definido em 50 milisieverts ano, sendo que a média de 5 anos tem que ser 20. Funcionária gestante, existe toda a necessidade de um controle peculiar e diferenciado. A funcionária tem que sinalizar para a chefia o diagnóstico de gestação, para a chefia, junto com o SESMIT, tomar as ações cabíveis legais, né? No caso da radiação ionizante, essa profissional não vai poder executar atividade em área controlada. Os equipamentos de proteção individuais disponíveis nos setores, eles têm uma peculiaridade que são sensíveis à pressão. Então, caso eles fiquem guardados de maneira não adequada, por exemplo, dobrados em cima de uma mesa ou no equipamento, quando o físico for executar os testes, é normal encontrar equipamentos com rachaduras e falhas. Isso é muito ruim, porque além do profissional estar usando um equipamento de proteção pesado, esse equipamento de proteção não está oferecendo a proteção pretendida e recomendada. Cabe salientar que todo treinamento de segurança com relação à radiação ionizante tem que falar o óbvio. O equipamento de raio-x, ele não funciona com substância radioativa. Ele é um equipamento que tem um funcionamento estruturado na parte eletroeletrônica. Ou seja, quando o equipamento estiver desligado, ele é um equipamento doméstico comum. O que quer dizer isso? Né? Que só existe a exposição à radiação nesse ambiente de trabalho quando o técnico aperta o botão. Para vocês terem uma ideia, um equipamento de raio-x fixo, uma rotina de trabalho manhã, tarde e noite, somando todos os tempos de exposição ao raio-x,
não chega a 3 minutos de exposição por mês. Realmente a exposição é muito pequena, né? Por exemplo, o raio-x de tórax trabalha em média com 1 milissegundos de exposição. A sinalização, então, dos ambientes que possuem o raio-x fixo tem que ter uma restrição de acesso à sala, lembrando que o acesso está condicionado à liberação do técnico. Quando o equipamento estiver em uso, o acesso é proibido. Quando o equipamento estiver desligado, o acesso é permitido, principalmente para ações de manutenção, limpeza de sala e outras. Associado à sinalização específica para os acompanhantes e pacientes, referente ao uso de equipamento de proteção e gestação. Todos os ambientes onde estão instalados os equipamentos de raio-x fixos são avaliados periodicamente pelo físico, fazendo uso de equipamentos de medida específicos e calibrados para esse fim. Para que serve isso? Para ter certeza que durante o uso do equipamento, as áreas adjacentes são áreas livres, onde a circulação da equipe de trabalho e outros profissionais pode ocorrer normalmente sem nenhum outro cuidado referente à segurança radiológica. Essas áreas, então, são averiguadas, né, medidas para ter certeza que esse perfil está sendo respeitado. Associado ao controle de área, existe também o controle do equipamento. Uma vez por ano se faz um conjunto de ensaios de controle de qualidade do equipamento para ter certeza que esse equipamento contempla os preceitos de qualidade de imagem, como também contempla os preceitos de dose impingidos ao paciente e à equipe. Quando se fala em princípios de proteção radiológica, sempre é bom pontuar as regras de segurança que são muito importantes. A primeira regra básica é o tempo. Quanto menor for o tempo de exposição, menor é a dose impingida ao paciente, menor é a dose impingida à equipe técnica. Por exemplo, se uma cirurgia de ortopedia for executada com um tempo de exposição menor, de 15%, 15% menor vai ser a exposição da equipe. Isso é muito importante porque no ambiente cirúrgico é onde a gente verifica, né, junto com a hemodinâmica, os maiores tempos de exposição. Toda a otimização que for possível executar nesse procedimento repercute na proteção radiológica. Então, se faz um avaliamento da técnica executada pelo operacional, do posicionamento, um avaliamento do equipamento e também se faz um rodízio de sala para o uso desse equipamento móvel em várias salas. Infelizmente, é comum a gente detectar anomalias durante o uso do equipamento de fluoroscopia móvel. Essa imagem, eu acho que ela pode ter sido uma imagem montada, mas circulou nos grupos de WhatsApp e eu já vi ações parecidas, né, onde a equipe cirúrgica, os técnicos de enfermagem, médicos, não colocam avental e acabam se posicionando atrás do técnico de raio-x. Cabe reforçar que só é permitido a presença de um profissional numa área controlada durante o uso do equipamento de raio-x móvel de fluoroscopia, fazendo uso dos aventais plumbíferos e protetores de tireoide. Outra regra básica de segurança é a distância. Quanto maior for a distância que o profissional permanecer do paciente durante o uso do equipamento, menor é o nível de exposição. Falando de raio-x móvel, quando o técnico de raio-x executa o procedimento numa unidade fechada, a equipe de enfermagem pode auxiliar esse profissional, posicionando o cassete, levantando o paciente, porque nesse momento não tem exposição. Quando se termina o posicionamento, o técnico agradece a enfermagem e a equipe se afasta a uma distância igual ou superior a 2 metros. Nesse ponto, não tem necessidade de usar dosímetro, nem equipamento de proteção individual. Também circulou algumas fotos, né, na mídia, referente ao posicionamento da equipe durante a realização de um procedimento de raio-x numa unidade fechada. Essa foto também eu acho que pode ter sido uma montagem, mas eu também já vi situações parecidas, né? Nesse caso aqui, o técnico está realizando a rotina radiográfica num leito, então a orientação de segurança para essa equipe seria permanecer a uma distância superior a 2 metros.
todas as atividades realizadas nessa distância não teriam a necessidade de ser interrompidas, né? Só esse critério de segurança. Cabe salientar que uma regra importante referente à segurança é o conhecimento. Essa regra de proteção não está presente nos livros, mas é muito importante salientar que um profissional treinado, ele realmente consegue ter as ações de segurança coerentes. Tem alguns estudos que se fala, comparando uma equipe de enfermagem treinada com uma equipe não treinada, tem uma diferença de 65% no perfil de exposição dessa equipe. Esses treinamentos são realizados com materiais específicos, né, para caso de fluoroscopia da Agência Internacional de Energia Atômica, e tem a ideia de padronizar a técnica e critérios de uso desse recurso de exposição. Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse momento. Qualquer dúvida, pode passar e-mail para esse e-mail aí na tela. Muito obrigado.